Queridos, foi me incumbido falar, nossa, que responsabilidade, depois de ouvir a apóstola Cláudia, a apóstola Lulinha, meu Deus, eu falei assim, Jesus, é muita responsabilidade, vala-me Deus, mas vamos falar sobre, vamos falar sobre o nosso chamado, o marco inicial. Você que está marcando a sua ministração, essa ministração chama-se, nosso chamado é o marco inicial. Diga para quem está do seu lado, você tem um chamado. Agora diga para outra pessoa, você tem um chamado. E ao refletir sobre essa palavra, sobre essa responsabilidade de compartilhar com vocês, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 51, no verso 2. Essa palavra, queridos, é a minha história. Desde o dia que eu cheguei em Cuiabá, essa palavra tem me sustentado. Essa palavra nas minhas orações, nas orações no templo, aonde eu vou, eu declaro essa palavra. Você que achou, Isaías 51, 2. A Bíblia diz assim: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Eu recebi essa palavra quando eu fui para Cuiabá. Eu falei assim, Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma rema na minha vida, para esse novo desafio. E Deus me deu essa palavra há praticamente 4 anos atrás. Ele disse essa palavra para mim: olhai para Abraão vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. E eu tenho certeza que Deus aqui vai despertar muitos chamados nessa manhã. Deus vai fazer algo extraordinário. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã. Talvez você nem sonhe os projetos que Deus tem para a sua vida, mas são muito mais amplos daquilo que você tem imaginado, porque os sonhos de Deus para a sua vida são muito maiores. Se você crê e recebe, diga amém. Amém. Vamos orar, queridos. Pai, graças te dou nessa manhã. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade para nos ministrar. Meu Deus, que o Senhor restaure esse chamado, o amor pelo chamado, o amor pelas almas, o amor, meu Deus, para fazer a tua obra, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, esse versículo nós vamos entender algumas coisas que temos, assim como Deus diz essa palavra o profeta Isaías, todos nós somos carentes de uma referência, de olharmos para alguém como referencial. Eu aprendi a ser pastor e amar a pastor caminhando ao lado do meu pastor. Eu tenho certeza disso, porque eu nunca conheci nenhum pastor. E eu me lembro o dia que eu fui na casa dele, eu sempre digo para ele isso, o dia que eu descobri que a célula, havia 2 células de jovens no comecinho da igreja. E aí uma célula de jovens era numa casa, e na casa do Polaco, pastor Polaco, do tipo pastor Teco, da pastora Lia, e a casa da célula das jovens, das moças, é na casa do apóstolo. O apóstolo Edilson. E a minha esposa com a minha irmã ia na célula dele, eu ia na célula dos jovens. A primeira célula que eu fui buscar a minha então noiva, minha então namorada. Eu olhei e vi na casa do apóstolo, eu falei assim, rapaz, a célula na casa do pastor, agora eu pego esse pastor, porque o meu conceito sobre pastor é todo furado. E eu cheguei e falei assim, agora eu pego ele. E quem acabou me pegando foi ele, porque ali viu uma referência de casamento, de família, de restauração, de valores, de princípios, coisas que eu não tinha na minha casa. Então, olhai, quando a Bíblia diz assim, olhai para a referência, para aqueles que nos gerou, para aquele que nos gestou, faz toda a diferença. Diga para quem está do seu lado, não tire o foco daquele que te gestou espiritualmente. Às vezes na caminhada nós nos decepcionamos. Às vezes na caminhada nós começamos, tudo que foi ministrado aqui, perdemos a intimidade, nos faz ter um olhar diferente com relação aos nossos discípulos, ou aos nossos líderes. Mas eu quero lhe dizer que o seu líder continua sendo uma referência para você. Independente das falhas que ele tem, nós não temos pedra para atacar neles. Posso ouvir amém? E nós vamos entender que quando Deus chamou, quando Deus fala essa palavra para Isaías, a primeira coisa que acontece é que Deus nos chamou. Diga comigo assim, Deus nos chamou. Na Bíblia vamos identificar o chamado de inúmeros homens e mulheres para grandes propósitos. Deus chamou Israel, sua nação primogênita do Egito. Oséias 11:1 diz, de Israel, do Egito eu chamei a minha nação primogênita. E Deus também chamou o seu filho primogênito do Egito. Nós também, um dia fomos chamados lá do Egito, lá do pecado, para sairmos desse Egito, das coisas do mundo, para vermos coisas grandiosas em Deus. Há um chamado estabelecido sobre nós. Deus nos chama.
Se você tinha alguma dúvida, do seu chamado, hoje essa dúvida vai cair por terra. Posso ouvir amém? Será que Deus me chamou? Não aconteceu ainda. Eu estou aqui tanto tempo na igreja, como 12 da primeira, segunda. Eu tenho um sonho, não aconteceu. Você tem um chamado, independente de qualquer coisa. Foi o Senhor que te chamou. Em João 15,16, um versículo bem conhecido, um versículo bem chamativo sobre o chamado. Vai dizer, João 15,16 vai dizer: não foste vós que me escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, Ele vos conceda. Agora diga para quem está do seu lado: viu? Deus te chamou. Então Deus te chamou, queridos. Deus nos chamou e nos comissionou. Mateus 28,19 vai dizer: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então é uma comissão da parte de Deus. Você estava no seu Egito, você estava no seu mundo, você estava ali jovem, talvez curtindo as baladas da noite, você talvez marido, estava perdido no adultério, num casamento destruído. Deus olhou para nós, Deus usou um homem, uma mulher de Deus para nos alcançar. E Deus nos chamou para um propósito. Você saiu do Egito, mas você não saiu para não ir para lugar algum. Deus te chamou para um grande propósito. E quando Deus te chamou, Ele está te comissionando. Diga para quem está do seu lado: juntamente com o seu chamado, tem a comissão, tem a missão, tem algo que você precisa fazer. Você não foi chamado para ficar sentado no banco ou para ser mais um. Você foi chamado para mudar a sua história. Se você recebe, diga amém. Eu entendi isso. Desde o dia que Deus me chamou, eu entendi. E Deus usou algumas pessoas para poder falar isso para mim. Uma delas foi meu pai. Meu pai era um homem ímpio. Ele não conhecia o Senhor Jesus ainda. Agora foi batizado e semana passada foi enviado como líder de célula numa igreja, juntamente com a sua esposa. Mas ele me disse, ele falou assim para mim essa semana: eu testemunhei sobre você. Porque quando você era do mundo, você era 100% do mundo, você era estragado, você fazia tudo errado. Mas quando você foi para a igreja, você era 100% para a igreja. Porque eu ia na rede de mulheres, para buscar minha esposa, que ela na frente ouvindo, a ver o que poderia acontecer. Aleluia, glória a Deus. Então eu comecei a fazer isso, comecei a ficar envolvido. E ele disse: o que mais me admira é que quando você foi chamado, você poderia continuar advogando. Mas você disse não, porque não foi algo que colocaram, você tem que ser dessa maneira. Você tomou a decisão, porque no meu coração já havia uma decisão. Eu não vou não. Aquele dia, eu tomei uma decisão de ser 100% nosso chamado. Porque eu entendia que juntamente com o meu chamado, havia uma comissão. Quando nós chegamos em Cuiabá, alugamos uma casa sem conhecer ninguém. Nós ficamos ali reunidos, eu e minha esposa, tínhamos levado 15 cadeiras. 15 cadeiras, eu preguei tanto aquelas cadeiras, algumas se converteram, estão conosco até hoje. Outras se desviaram, não sei onde foi parar. Mas elas continuaram. E com essa cadeira chorávamos, não conhecíamos ninguém na cidade, não conhecíamos nada. E nós começamos a aclamar, a interceder, e começamos a ver chamado. Eu sabia que sobre a minha vida repousava, que Deus me chamou, mas aí da minha vida me comissionar para poder mudar a história. E eu me lembro de um colega advogado que me disse assim: você vai fazer o que em Cuiabá, rapaz? Em Cuiabá o pessoal gosta de entornar, lá o pessoal gosta da festa, lá eles gostam de boteco, lá eles gostam de bar, eles não gostam de igreja. Eu disse para ele assim: então você foi homem de Deus hoje na minha vida, para poder consolidar uma palavra profética. Porque se todo mundo fosse belezinha, se todo mundo estivesse na igreja, se todo mundo fosse santo, se todo mundo estivesse bem, eu ia ser mais um nesse lugar? Não, eu fui chamado para fazer a diferença. E eu quero declarar que você foi chamado para fazer a diferença na sua geração. Se você crer, recebe, diga amém. Então Deus nos chamou. No livro de Mateus capítulo 13, nós vamos ver a parábola do semeador, onde a semente que desperta o chamado, ela tenta ser comprometida. A Bíblia vai dizer que a plantação, que a semente foi semeada no meio do caminho, e essa foi arrebatada pelo maligno. Muitas vezes o nosso chamado, ele no meio do caminho é arrebatado pelo maligno. Você começou a sua caminhada, mas o maligno começou a flechar a sua vida, começou a trazer problemas, lutas, dificuldades. Na realidade, começou a manifestar o que estava oculto. E muitas pessoas no seu chamado começam a desistir.
Aqui acho que não acontece, mas lá em Cuiabá acontece bastante, né? A pessoa começar a escola de líder e não terminar às vezes, a pessoa se lançar na sua célula e depois devolver a célula, ela entender o seu chamado em Deus e começar a recuar, porque o maligno sabe do propósito de Deus nas nossas vidas, e esse chamado muitas vezes ele é comprometido através desse arrebatamento do maligno. Eu tenho que me atentar. Tudo isso nós estamos falando sobre as bases, sobre nós estarmos na intimidade com Deus, nós temos nossa família estruturada. Eu estava aqui no altar chorando, porque eu tenho 3 filhas, coisas mais lindas do mundo, a cara da mãe, maravilhosas, e a visão celular, né, modelo 12, eu sigo tudo que é modelo eu sigo, eu não perco nada. Em ter bastante filho? Então vamos ter bastante filho. Então esse é o caminho, não sei se é certo ou se é errado, eu olho o modelo e faço. E eu comecei a fazer, e minha esposa, eu só me lembro dela grávida, ou dando de mamar. Nos últimos 6 anos, essa é a referência, né? Aí, nós fomos para lá, para esse chamado, essas nossas filhas estavam, agora eu me perdi agora, fiquei nervoso. Ok, então nós tínhamos apenas uma filha, quando nós chegamos nesse lugar para atender o nosso chamado. E eu chorando aqui no altar, eu me lembrei de que eu tenho que formar essas filhas. Eu tenho que formá-las. Agora quando são pequenininhas, é muito fácil. Mas eu não quero que o diabo, o maligno, venha arrebatar esse propósito. Quando eu olho para a família, eu disse, são modelos, continuam sendo para mim até hoje. Quando eu olho para a família sacerdotal, continuo sendo modelo, mas eu sei o desafio que é para poder criar e elas poderem crescerem no altar, amando a Deus acima de todas as coisas. Mas se nós não nos cuidarmos, o maligno vem arrebatar o nosso chamado e os nossos filhos podem ser essa vítima, o nosso casamento e tantas outras áreas. A Bíblia vai dizer também que nessa parábola do semeador, o nosso chamado, a semente do nosso chamado, ele pode ser também comprometida através da angústia e da perseguição por causa da palavra. São aquelas sementes, são semeadas em pedregais, que nascem, mas não tem raiz em si mesmo. Tem muitos líderes que estão comprometidos, porque não tem uma convicção no seu chamado. Pergunte para quem está ao seu lado, você tem uma convicção no seu chamado? E eu quero lhe dizer, sabe por que eu estou aqui hoje? Pregando, porque eu tenho uma convicção no meu chamado. Porque a vontade é ficar sentado aí. A vontade é não subir aqui. A vontade é de ser ministrado, meu coração eu quero ir para receber, eu quero ir para poder desfrutar, eu quero poder estar ali mergulhado, mas quando eu tenho uma convicção do meu chamado, nada me para, e muitas pessoas estão paralisadas, ou não conseguem desenvolver o seu chamado, porque muitas vezes estão debaixo dessa angústia, de perseguições, têm as raízes muito fracas, elas não estão consolidadas, elas não estão firmes na sua chamada, têm dificuldade de dizer não para algumas coisas, tem dificuldade de se comprometer com as coisas corretas. Eu me lembro quando a minha esposa, estou dizendo, só lembro dela grávida, né? Ela estava tendo minha segunda filha. O meu sogro ainda não é convertido, e ele fumava. Imagina só, ela no hospital e ele chega na minha casa, e ele queria ter os mesmos hábitos da casa dele na minha casa. E eu estava começando a estabelecer a minha célula. Eu já tinha 2 vidas na célula. Uma moça que já era desviada, estava voltando para a igreja, um outro que era desviado, voltando para a igreja. E eu falei assim, não posso mudar. Dentro de mim veio convicção. Eu falei assim, a minha casa, ela foi ungida, ela é consagrada a Deus. A minha casa é o templo do Espírito Santo, onde eu faço, hoje é meu templo. E meu sogro veio para poder fumar. E eu tive que falar para ele assim, meu sogro, sinto muito, aqui na minha casa, não pode. Aqui na minha casa é um chamado, uma convicção, aqui é uma igreja, embora não apareça, embora não tenha esse aspecto, mas é a casa de Deus, nesse lugar tem que estar guardado. Eu tinha uma convicção do meu chamado, só faz isso quem tem convicção. Muitas pessoas não conseguem dizer não, porque não tem convicção no seu chamado, fica pensando, o que meu pai vai pensar, o que minha mãe vai pensar, o que meu amigo vai pensar, o que o meu patrão vai pensar, se eu disser não, minto para ele. Eu me lembro também que quando eu me converti, eu fui fazer um escritório, no maior escritório de advocacia que havia no Mato Grosso do Sul. E quando eu fui fazer o estágio lá, quando eu sentei diante do advogado Bambambam, eu disse para ele assim, outra coisa, doutor, eu não minto. Se alguém ligar aqui para poder falar com o senhor ou com alguém falar, fala que eu não estou, eu não minto, porque eu não podia negociar, porque dentro de mim havia uma convicção do meu chamado.
Fala para quem está do seu lado assim, sobre a sua vida. Há um chamado. Por isso, tenha convicção nesse chamado. Estou lhe dizendo porque muitas vezes nós começamos a caminhar e nós não nos atentamos que essas convicções são importantes para que a gente não negocie o nosso chamado. Porque é mais ou menos assim, quando você começa algo na linha reta, se você dá uma desviadinha, já não é uma linha mais reta, já mudou. E a Bíblia diz, não muda nem para a direita, nem para a esquerda, permanecemos reto. E muitas vezes nessa caminhada negociamos. Eu tenho algumas convicções na minha vida. E isso me ajuda a sustentar o meu chamado. Diga para quem está ao seu lado, as suas convicções vão te ajudar a sustentar o teu chamado. Por exemplo, eu tenho uma convicção, eu nunca vou ser político. Eu nunca vou me eleger a algo. Então eu já tenho uma convicção. Eu vou ficar balançado se alguma coisa. Eu tenho uma convicção, eu nunca vou largar da minha esposa. É uma convicção. É uma convicção, está decidido, está confirmado. Eu digo para os discípulos, nunca vou fazer isso. Então, há uma convicção, eu não fico pensando, se acontecer essa situação, qual posição eu vou tomar? Quando aparecer uma situação, eu já preciso estar convicto. Há um escritor americano, ele chama John Maxwell, ele fala sobre curso de liderança e tal. E eu vi um livro dele e falou uma coisa muito interessante. Uma vez ele estava num avião, e nesse avião, ele ia pousar. E aí quando foi pousar, algo aconteceu, o piloto arremeteu, e ele subiu, foi um grande susto, e passou aquele susto tremendo, e aí conseguiu pousar, e todo mundo bateu palma, ficou feliz, naquela tensão, medo, aquela mistura, tudo que é coisa. E aí ele foi perguntar para o piloto, como é que foi para você tomar essa decisão em fração de segundos, para que você pudesse tomar a decisão de arremeter ou não o avião? Aí o piloto disse para ele assim, eu tomei essa decisão há 20 anos atrás, quando eu fiz o meu curso de piloto, que quando acontecesse uma situação dessa, independente de qualquer coisa, eu iria arremeter. Então quando você tem suas convicções firmes no seu chamado, quando aparece a situação, seja ela de pecado, seja ela de desistência, seja ela de provas, seja ela de lutas, você tem uma convicção e nada vai parar, nada vai impedir o seu chamado. Se você crê e recebe, diga amém. As convicções são importantes. Pode aplaudir a Jesus. Quem não tem as suas convicções, negocia o seu chamado. Será que você não está negociando o seu chamado? Porque as suas raízes não estão firmes? Por causa de um problema, por causa de uma luta, uma dificuldade, seja ela financeira, seja ela no casamento, seja ela numa frustração no discipulado, está comprometendo o seu chamado. Mas a Bíblia vai dizer também que essa semente do chamado pode ser comprometida, seja pelo cuidado desse mundo, a sedução das riquezas, que são aquelas que são semeadas nos espinhos, começam a sufocar. Muitas pessoas, aconteceu isso comigo. Eu até não brinco mais, eu falava antigamente assim, quando o irmão falava assim, tamo junto, até debaixo d'água. Aconteceu. Até debaixo d'água, aconteceu. Mas por quê? Muitas vezes a sedução das finanças, do dinheiro, das riquezas desse mundo, compromete o nosso chamado. Começamos a tirar os nossos olhos do chamado que Deus nos deu, que é uma coisa tão nobre, uma coisa tão especial, e começamos a focar na área financeira. Em 2007, meu irmão, alguém sabe o que é pindaíba aí? Só quem já passou, né? Sabe o que é pindaíba? Pindaíba é dessa maneira, quebrado, mais quebrado que arroz de terceiro, meu irmão. Dificuldade financeira. Em 2007, Deus começou a nos mimar, começou a nos abençoar. Comprei o primeiro carro zero da minha vida. Oh, maravilha. Aí faltava sabedoria, pastor Carlos Henrique. Não fiz seguro do carro. Faltou sabedoria. Não, sou dizimista, não sei o quê, não falta seguro do carro. A Bíblia diz que devemos, o Deus guarda a casa, mas precisa do sentinela. E eu falei assim, aconteceu. Deus me colocou numa prova, porque em 2007 começamos a prosperar, e eu estava ajudando o apóstolo e a apóstola, responsável pela rede de jovens em Campo Grande. E eu falei assim, esse negócio não vai dar certo, esse negócio não dá retorno financeiro, esse negócio aqui não paga a conta. Eu quero focar na minha área financeira. Em 2006 para 2007, eu fiz uma programação todinha profissional. Não tinha uma programação de multiplicar a célula. Não tinha uma programação de levantar os 12, uma programação de viajar para um congresso das igrejas, nada. Tudo o meu foco era profissional. E tem muitas pessoas que comprometem o seu chamado, porque tudo pega profissional. Ela nunca diz não para o serviço, nunca diz não para o patrão, mas sempre diz não para as coisas de Deus.
Ah, não posso, estou trabalhando. Uma vez um discípulo falou para mim assim: eu posso te faltar hoje? Eu trabalhei a semana inteira. Eu falei: eu só tenho culto um dia, irmão. Você vai trocar prioridade? Você vai deixar o Deus que te abençoa por qualquer outra coisa? E muitas vezes nós passamos por uma situação difícil, e quando começou a melhorar a situação, nós deixamos de lado o Deus abençoador, e começamos a apenas olhar para a sua bênção, e começamos dentro de nós a dizer não para o chamado de Deus. Ah, eu não vou nesse congresso não. Ah, estou muito trabalhar hoje. Ah, para Manaus é muito caro, esse dinheiro eu posso investir em outra coisa para tirar as férias com a minha família. Ah, eu não vou fazer isso. E começou a comprometer o chamado. Começa a comprometer o chamado porque inverte os valores. Essa semente desse chamado tinha tudo para dar certo, mas lançou, sufocou, tirou o foco e começou a sofrer. Nesse evento que eu estava viajando, o apóstolo Edilson, ele ia pregar numa igreja no interior do Mato Grosso do Sul, e eu ia levar minha esposa para ficar em Água Clara, que a neném, nossa filha, ia nascer na região ali, em Três Lagoas. Quando chegamos lá, passamos o acidente, Deus falou comigo, falou para mim assim: você estava negociando o seu chamado. Para quem não conhece o nosso testemunho, foi assim: em 2007, nós estávamos, o apóstolo estava indo, e numa viagem, numa descida, eu bati numa capivara, o meu carro rodou e caiu de cabeça para baixo dentro de um rio. E ali foi uma experiência muito traumática. Um anjo, só pode ter sido isso que aconteceu, tirou a apóstola Karina e colocou ela sentadinha. Estava grávida de 8 meses, numa gestação totalmente comprometida, de risco. Ela tinha que ficar de repouso direto, e Deus aguardou, de uma forma sobrenatural, e ela levantou para pedir ajuda, e nisso eu estava no carro, preso no cinto, desesperado, e aí eu consegui me soltar no cinto, e o carro começou a descer, e a água começou a subir, e eu fiquei preso embaixo da água. E aí eu falei assim: agora foi, agora Jesus me leva. E eu comecei a lembrar muitas coisas, passou uma novela na minha cabeça, passou uma história na minha vida. Eu lembrei: puxa, vai sair no jornal amanhã, irmão da igreja morre dentro de carro, que vergonha para a igreja. Vai ficar a primeira capa vai acontecer isso. Eu pensei uma música, gente, aqui ninguém conhece aqui, mas uma música antiga, falava assim: era 2 amigos inseparáveis, que daí morreu um e não conheceu o filho. Eu falei assim: não vou conhecer minha filha. Aí eu pensei: a coisa triste é para o pai enterrar um filho. E eu comecei a imaginar muitas coisas. Eu falei assim: Jesus, já que eu estou nessa, isso debaixo d'água, já que eu estou nessa, eu quero me receber mesmo, perdoa os meus pecados, recebe meu espírito. E eu achei que eu fosse morrer, eu já ia abrir a boca para poder me afogar, porque eu não conseguia segurar mais o ar. De repente Deus falou assim: ainda não é a sua hora. E o ar brotou no meu pulmão. Eu ouvi a voz do meu pastor, do apóstolo Edilson, falando assim: me dá a sua cabeça. E ele colocou a mão na minha perna, e eu comecei a meio que me virar, até que ele conseguiu nos resgatar, e dali tivemos uma libertação, um milagre de Deus. Nós não temos morrido. O pessoal da PRF disse: de acidente de carro, assim, que se chocam um com o outro, eu nunca vi um acidente igual a esse, aqui nessa rodovia. Tivemos que ir lá, nos apresentarmos. Ele teve que fazer igual Tomé, colocar o dedo na ferida, ver se era de verdade mesmo, se não tinha morrido, porque era algo assim que foi extraordinário. Então Deus nos guardou. E no hospital, eu estava ali chorando muito. Aí o apóstolo Edilson, um homem sábio, chegou perto de mim e falou assim: meu filho, você por acaso está em pecado? Aí eu olhei e comecei a chorar. Não, apóstolo. Aí eu brinco com ele, eu pensei: e o senhor, sabe que o senhor está? Mas não pensei isso não, só ser brincadeira para poder fazer você rir, sabe? Aí eu disse: não, apóstolo, Deus está tratando comigo, porque eu estava dizendo não para o meu chamado. Aí ele falou para mim assim, ele não falou, depois ele brincou comigo e falou assim: então quando Deus for te tratar, você me deixa fora do seu carro, viaja sozinho, não me leva junto não, você me avisa antes. Mas naquele dia Deus estava me tratando, porque os meus olhos estavam só nas riquezas, estavam naquilo que Deus poderia nos promover, estava nos promovendo. E muitas vezes, de uma forma, sem perceber, nós começamos a trocar o nosso chamado, pelas finanças. Foi perguntado, acho que foi a pastora Fernanda que falou isso ontem: se você tivesse, você estaria aqui hoje? Se você tivesse, talvez estaria aqui, porque é bom estar aqui, é gostoso, é bom demais, a expectativa está aqui. Mas tem outros lugares no seu chamado, será que você estaria exercendo o seu chamado? Porque tem pessoas que elas assumem empregos, talvez para ganhar um pouquinho mais, mas compromete todo o seu chamado. Talvez você conheça pessoas que fizeram isso, fizeram escolhas que foram tendenciosas a finanças e deixaram o seu chamado, deixaram o discípulo, deixaram tantas outras coisas.
Mas existe aquela semente, diga para quem está do seu lado, existe aquela semente que ela é lançada num terreno fértil. A chamada de boa terra, onde esse chamado é plantado e explode uma poderosa colheita de frutos a 100, a 60 e a 30 por um. Essa é a nossa chamada. Quando esse chamado está dentro de nós, a semente ela vai frutificar, ela vai explodir num poderoso crescimento a 100, a 60 e a 30, porque não vai ser comprometido. Diga para quem está do seu lado, o seu chamado não será comprometido, ao contrário, ele vai explodir num poderoso crescimento. Só quem crê recebe, meu irmão, se expressa diante de Deus, porque será uma verdade na sua vida. Eu posso contemplar isso. Quando eu chego em Cuiabá, eu vejo a igreja chegando, as pessoas chegando, as conversões, famílias sendo restauradas. Eu falo assim, meu Deus, vale a pena aquele chamado, vale a pena. Eu ministrei numa reunião de pastores, de líderes, num pastor lá no interior, e falamos sobre o amor, porque você já teve essa experiência, você sabe que isso é marcante, isso nunca pode apagar dentro de nós. É quando o discípulo chega e olha dos seus olhos, naquela volta de encontro, e ele fala assim, obrigado porque você não... Olha, eu achei que falava só em Cuiabá isso aí, gente. Obrigado porque você não desistiu de mim. Em outras palavras, obrigado porque você atendeu o seu chamado. Obrigado porque você não virou as costas para o seu chamado. Obrigado porque você continua firme nos propósitos. Eu quero dizer que você vai ouvir muito isso na sua vida. Se você recebe, diga amém. Então Deus te chamou e te condicionou e te comissionou para frutificar. Não existe esterilidade no reino de Deus. Posso ouvir amém? Você vai dar muitos frutos. E você que parou, talvez está aí desistido, está tentando ser semeado o seu chamado. Eu quero declarar nessa manhã que você vai voltar a dar muitos frutos. A sua célula, os seus 12, as suas gerações irão explodir num crescimento sobrenatural, porque sobre a sua vida há um chamado da parte de Deus. Aleluia! E os seus talentos serão multiplicados, amém? Ninguém aqui hoje, dessa linda família chamada El Shaddai, irá enterrar os seus talentos. Deus te deu talentos, vocês vão multiplicar esses talentos, e nós seremos chamados benditos do Senhor, e ouviremos a voz do Senhor, entra no gozo do seu Senhor, não tem coisa melhor do que isso. Não basta apenas frutificar, diga para quem está do seu lado, não basta apenas frutificar, é importante também você consolidar o seu fruto. A consolidação do fruto é a resposta da convicção do seu chamado. Se você consolidar o fruto, quer dizer que você está respeitando e atendendo o seu chamado. Aqueles que não entendem o seu chamado, eles não consolidam os frutos. Até convida a pessoa para ir na igreja, até levam na célula, mas dentro dele, tipo assim, fiz a minha parte. Mas aquele que permanece o seu fruto, aquele que trabalha, que recebe ligações, que investe, que vai atrás, que corre, esse está consolidando o seu chamado através dos frutos. Então é importante que você decida assumir o seu chamado e não fazer como Jonas, quando recebeu o seu chamado, virar as costas, porque se você virar as costas, você vai comprometer as pessoas que estão no mesmo barco que você, no seu ministério, da sua chamada, você vai comprometer a sua própria vida, e você também compromete as suas riquezas, porque a Bíblia diz que Jonas, no barco onde ele estava, isso estava acontecendo. Então quando nós não assumimos esse chamado, nós viramos as costas, nós nos tornamos pessoas de risco. Então você não tem o direito de colocar as pessoas que estão a você no seu risco. Olha o que eu fiz, comprometendo o meu chamado, coloquei a minha esposa, olha o que Deus guardou, e olha o que eu estava colocando em risco, por causa do meu comprometimento, do meu chamado. Eu estava colocando a minha cobertura espiritual, eu estava colocando a minha família, e também a minha descendência, porque a minha esposa estava grávida. Então a minha cobertura espiritual estava sendo comprometida, a minha vida pessoal estava sendo comprometida, a da minha família, a minha esposa e da minha descendência estava sendo comprometida. Então não fuja do seu chamado, diga para quem está do seu lado, não fuja do seu chamado. A Bíblia diz em Lamentações 3,64, que o Senhor nos recompensa conforme as obras das nossas mãos. João 15,16 diz que quando você entende que Deus te chamou e te comissionou,
e você começa a atender o seu chamado, frutificando e consolidando o seu fruto, a Bíblia diz que tudo, diga para quem está ao seu lado, tudo que você pedir ao Pai, no nome de Jesus, Ele vai te conceder. Essa é a resposta das obras das suas mãos. É a resposta da obra das suas mãos. Eu quero lhe dizer, vale a pena você servir ao Senhor e ao seu chamado. Posso ouvir amém? Vale a pena, vale a pena. Eu me lembro que quando era profetizado, porque muitas vezes nós vamos no congresso e recebemos palavras proféticas, mas quando você começa a trabalhar pelo seu chamado, essas palavras proféticas vão se tornar uma realidade na sua vida. Se tornou, me lembro, em 2002, quando nós fomos num congresso do apóstolo René, lá em Campo Grande, e aí estava começando a visão, um trabalho, e estávamos ali, e esse ano nós estávamos lá em Cuiabá, eu me lembrei desse episódio, foi esse ano eu lembrei desse episódio, porque um dia eu estava sentado lá no fundo, sentado lá, ouvindo a ministração, sendo impactado, recebendo tudo aquilo, e passou-se o tempo, mantemos a convicção, continuamos a trabalhar o nosso chamado, os frutos começaram a se manifestar, sabe o que aconteceu? Fomos levantados para poder fazer parte da equipe de 12 dele, passaram-se 11 anos, Deus pela misericórdia dele, porque só se for isso, Deus nos chamou para sermos apóstolos. Eu falei assim, meu Deus, como pode ser isso? É a convicção do seu chamado, porque um dia estávamos lá atrás, anônimos, ali esquecidos, mas quando você começa a frutificar, quando você começa a consolidar os seus frutos, o trabalho das suas mãos vai começar a ter recompensa. Eu quero profetizar e declarar que as recompensas do Senhor vai te alcançar em todas as áreas da sua vida. Aonde você estiver, o que você fizer, você verá as obras das suas mãos sendo recompensadas por Deus. Só quem crê e recebe, diga amém. E dê um forte aplauso a Yeshua, porque assim será na sua vida. Às vezes, queridos, eu fico meio assim, não sei se pode falar isso, mas fico meio abestado com aquilo que Deus faz, com aquilo que Deus começa a responder. Porque assim, meu Deus, eu não sou nem digno, nem merecedor, mas Deus disse no meu coração, toda vez que eu entro nesses diálogos com o Senhor, eu falo assim, meu Deus, eu não sou nem digno de estar aqui, porque porque é assim, porque é dessa maneira. Deus diz, porque você tem convicção no seu chamado, porque você nunca desejou, você sempre foi apaixonado pelo seu chamado, você sempre foi apaixonado. E eu me lembrei de uma célula, e talvez você já fez essa oração. É impossível alguém voltar do encontro, ser tão impactado, nunca ter feito esse pedido para Deus. Uma vez estava numa célula, Deus nos visitou poderosamente, e aí foi dito pelo líder assim, faça um pedido para Deus, faça um pedido para Deus. E naquele dia eu falei assim, Senhor, eu quero ser pastor, e eu não sabia ser nem gente direito. Eu falei assim, Senhor, eu quero ser pastor, e o tempo passou, e Deus me ouviu. Eu quero lhe dizer que os seus pedidos diante de Deus estão guardados diante dEle, e Ele ouviu, e com certeza muitos deles já são a realidade, e aqueles que não são, que estão de acordo com a sua palavra, se concretizarão na sua vida, porque essa é a recompensa daqueles que têm um chamado, e aqueles que mantêm a convicção do seu chamado. Se você recebe, diga amém. Então nós temos um chamado. Alguém tem dúvida do seu chamado aqui? Então diga para quem está do lado, você tem um chamado. Você pode estar amortecido no seu chamado, talvez aí em dúvida, talvez lutando, será que é isso mesmo? Não aconteceu ainda, mas você tem que ter uma convicção, eu tenho um chamado, mas mais do que isso, diga para quem está ao seu lado, mais do que você tem um chamado, isso é muito importante. Deus abençoa o seu chamado, Deus abençoa a sua vida. Eu te chamei e te abençoei. Deus abençoa o seu chamado, o seu chamado não é de qualquer maneira, é um chamado abençoado. Posso ouvir amém? A bênção é a resposta da obediência. A bênção é a resposta da obediência. Enquanto você relutar, enquanto você ficar adiando o seu chamado, enquanto você ficar procrastinando, enquanto você ficar assim, retardando o seu chamado, você impede a bênção genuína de Deus na sua vida. Aquela bênção que a Bíblia vai dizer, lá em Provérbios 10:32, que é aquela bênção que enriquece, sem acréscimo de dores. Tem muitas pessoas que estão carentes dessa bênção, estão talvez num nível bem, mas em outros frustrados com os discípulos, frustrados com a liderança, frustrados financeiramente, frustrado no trabalho, frustrado profissionalmente. Porque eu não sou pastor ainda, já tenho tantos anos na igreja, e ainda,
parece que pula, vai ungir um, aí pula eu, e unge outro, e pula eu de novo, e vai para trás, e vai para frente, parece que o óleo nunca respinga em mim. Mas abri uma igreja nova ali, unção, poder, e um pouquinho de alguma coisa, ali unge, só chegar lá, meu irmão, se você sair da El Shaddai, e você for para qualquer igreja, o cara te unge pastor, verdade, unge. Se você falar, não, eu sou discípulo da igreja do apóstolo Fábio Abud, do apóstolo Edilson, de algum lugar, o cara, rapaz, jogou o tapete vermelho para você, igual esse aqui, e vão te entrar, porque aqui, queridos, aqui é a segurança, aqui nesse lugar, a segurança, esse lugar aqui é um lugar sério, de homens sérios, de mulheres sérios, que respaldam valores de Deus. Então, quando nós entendemos que temos um chamado, esse chamado vem abençoado por Deus. Um lugar errado para você estar é fazendo as suas vontades. Um lugar arriscado para você estar é você ficar lutando com as suas vontades. Sabe que eu vou? Mas existe um lugar certo para você viver, que se chama estar no centro da vontade de Deus. E quando você está no centro da vontade de Deus, o seu chamado vai ser abençoado por Ele. Se você recebe, diga amém. Então, se você está apenas com um discípulo, com apenas uma célula, ainda não fechou os 12, saiba que Deus está te formando, te amadurecendo. Talvez você não perceba, mas Ele está te abençoando, lhe dando amor, lhe dando sabedoria, te fazendo indesistível, moldando você para você ter uma poderosa multidão. Imagina você há 10 anos atrás, será que você estaria apto para receber uma multidão? Imagina você há 5 anos atrás, será que você estava apto para que Deus pudesse confiar em você essas bases? Eu tenho que ter esse entendimento, que nesse momento que eu estou crescendo, Deus está me moldando, Deus está me abençoando, Deus está formando o meu caráter. Talvez você olhe para alguém e fale assim, puxa, aquele rapaz está muito mais na frente, mas o que ele fez para estar na frente, a caminhada que ele tem de cura, de libertação, há uma verdade que diz, aquele que caminha mais perto do líder, mais frutifica, mais cresce porque ele entende que é o momento onde ele vai ser abençoado. Então eu quero lhe dizer, queridos, que independente da situação que você esteja, na visão Senhor, no modelo dos 12, na sua célula, Deus está te formando, Deus está te abençoando, Deus está mudando o seu caráter. Imagina só quantos casamentos, né, chegam cheios de problemas. Aí às vezes nós somos homens de fé, mulheres de fé, enviamos discípulos, mas eles não estão 100% curados e sarados. Pelo menos eu fui enviado sem estar 100% curado e sarado. Ainda não estou. Ainda passo por processo, por isso que está aqui. Eu preciso passar por esses processos. Então, a confiança, diga para quem está ao seu lado, confiança. Isso é fundamental. Entender que Deus está formando o nosso caráter, está nos moldando, está nos formando, está nos ajustando, Ele está nos abençoando. Eu quero dizer que o seu chamado Ele é abençoado, você tem que crer nisso com todo o seu coração. Eu sempre creio nisso, eu falo assim, meu Deus, se você perguntar a qualquer pastor assim, você queria ter quantos discípulos na sua rede, na sua geração? Você gostaria de ter quantos discípulos na sua igreja? Ele vai logo, eu queria ter uns 50 mil, 80 mil. Eu queria ter no mínimo 3 mil pessoas na minha geração. Quem gostaria de ter 3 mil pessoas na sua geração? Só na sua geração, não é? Lógico que gostaríamos, mas Deus está nos abençoando. Você vê que cada dia que você está mais maduro. Cada dia que passa, você está mais confiante. Cada dia que passa, você está mais santo. Cada dia que passa, você está o melhor marido, melhor esposa. Cada dia que passa, se isso não está acontecendo na sua vida, é porque você está impedindo essa bênção, por causa da desobediência. Mas se você caminha em obediência, a bênção de Deus vai te alcançar. Amém? Então, ainda que você não esteja vendo de uma forma natural, há uma multidão, saiba que Deus já te abençoou com uma multidão. Amém? Uma multidão começa por um. Deus disse diz Isaías, eu chamei Abraão e ele era apenas um, ele era só, mas eu o abençoei. E Deus o multiplicou. Diga para quem está do seu lado, Deus vai multiplicar o seu chamado. Apóstolo Paulo nos revela em 1 Coríntios 4:6, que quem dá o crescimento é Deus. Deus vai dar o crescimento na sua geografia, aonde você está, na sua célula, nas suas gerações, na sua cidade, no seu estado. Deus vai te dar um crescimento extraordinário. Há uma promessa da parte de Deus, é Deus que dá o crescimento. Então Deus te chamou, Deus está te abençoando, e Ele faz uma promessa, eu multipliquei. Ele vai te multiplicar se você recebe, diga amém. Eu sou fruto de uma multiplicação, você é fruto de uma multiplicação. É fruto de uma multiplicação.
Só que Deus tem que nos abençoar, nos moldar, para que nós possamos multiplicar discípulos que pareçam com Ele. Então você só vai deixar de multiplicar, ou você vai ficar estagnado na sua multiplicação, se você esfriar o seu amor pelo seu chamado, o seu amor pelas vidas. Porque muitas pessoas param de multiplicar, porque deixam se esfriar, se tornam religiosos, se tornam pessoas de qualquer maneira. Tem muitas pessoas para ensinar, mas o melhor ensino que se tem é através das práticas, através das atitudes. Eu estava conversando com os discípulos ontem, fomos jantar e voltamos. Eu falei, dentro de mim eu tenho que lutar todas as vezes com isso. Todos os dias eu tenho que lutar, porque é muito fácil ensinar os discípulos, tem que chegar no horário, tem que fazer isso, tem que levantar as mãos quando estiver adorando, tem que fechar os olhos quando for orar, tem que fazer isso. Nós gostamos de ensinar como líderes, mas como líderes é que nós estamos fazendo. Porque quando éramos lá, eu lembro até hoje, quando começava o mover de Deus, eu falava assim, quem quer receber Deus? Rapaz, não precisa nem perguntar quem queria receber Deus, eu estava ajoelhado aqui na frente. Mas agora, né, como apóstolo, aqui na frente, não, deixa o povo ir na frente primeiro. Eles precisam mais do que a gente, né? Então a gente é apóstolo. Ou senão, né, se o orgulho está muito na tampa, pensa assim, o que vão pensar de mim? E nós temos que lutar, pelo menos eu. Porque vivemos no discurso. E muitas vezes o nosso discípulo quer ver em nós práticas. Práticas. Quer ver em nós essas atitudes. E muitas vezes nós deixamos de multiplicar porque o nosso amor pela nossa chamada se esfriou. Já não é importante num congresso atender um chamado líder. Já não é mais importante fazer uma visita de madrugada, receber um telefonema. Eu só atendo agora das 9 da manhã às 6 da tarde. Mas, apóstolo, o fulano está no TI e está em fase terminal. Se o senhor atender depois das 6, ele já foi embora. E eu passei por uma prova dessa uma semana, 2 semanas atrás. Uma filha espiritual nossa nos ligou, porque o irmão do padrasto dela descobriu que estava com câncer terminal, estava internado em São José do Rio Preto. E ela falou assim, veio no meu coração te ligar para você ver se você pode ir lá orar por ele. Eu falei assim, pensa, mas Jesus, não tem gente, pastor lá, meu irmão, só está na Universal, na Mundial, o cara leva o lencinho, vai lá, não tem problema, está ali. Mas Deus me disse, quanto vale uma vida? Quanto vale uma alma? É bonito falar, né? Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Eu falei, esse homem não conhece a Jesus, se ele morrer vai para uma eternidade sem Deus. E aí quando você vai comprar passagem de cima da hora, geralmente o pessoal coloca você no melhor horário, né? Que o preço dele combina. Porque coloca você para sair de madrugada, aí você sobe para a China, vai na Europa, aí você volta, passa em Manaus, passa em São Paulo, porque São Paulo tem que passar aqui, tá a terra de abençoada, né? Aí chega no lugar. E foi dessa maneira, que voo que sai 3 horas da manhã. Eu falei assim, meu Deus, Jesus dos crentes. E você não vai dormir, você não dorme. Você viaja todo dia dormindo, atende o pessoal, e as pessoas que vão te atender não têm aquele princípio de honra, né? Que é crente, que é, apóstolo, vem cá, joga o tapete, não, vem cá, leva a sua pasta, não sei o quê. A pessoa vai lá, te esperando no aeroporto, fica esperando 2 horas no aeroporto, porque estava chegando de viagem e tal. E eu fiquei tranquilo, falei, Jesus, eu estou atendendo o meu chamado. Eu estou atendendo o meu chamado. Foi para isso que Deus me chamou. Se Deus esfriar isso dentro de mim, eu vou parar de multiplicar. Eu vou parar de dar frutos, eu vou parar de viver a bênção que Deus estabeleceu na minha vida. Eu não quero negociar. É lógico que eu tenho que entender que esse não pode esfriar dentro de mim. E eu tive essa experiência, para mim foi muito bom. Fui lá, fiz o papel, orei, o homem melhorou, mas eu fiz oração da fé com ele, fizemos tantas outras coisas, tínhamos a liberdade do Espírito para poder fazer. Eu falei assim, já que eu vou, tem que ser um negócio bem feito. Então vamos fazer, isso aí eu vou, falo o que tem que ouvir, falo de idolatria, falo de todos os negócios que tem que ouvir. E foi dessa maneira. E Deus nos abençoou tremendamente. Então não deixe esfriar o seu chamado. Diga para quem está ao seu lado, não deixe esfriar o seu chamado. Esfriar o seu chamado pelas vidas. Desde o Éden, nós temos uma unção para multiplicar. Posso ouvir amém? Existe essa unção sobre a sua vida para multiplicar. Tudo que Deus colocar nas suas mãos vai multiplicar. Tudo que Deus colocar na sua mão vai multiplicar. Então preste atenção para você multiplicar a bênção. Amém? Não começa a multiplicar um monte de coisa de qualquer jeito, qualquer maneira. Existe uma palavra profética em nossa direção. Está em Isaías 54, 2, 3.
É tão interessante que Deus quer nos multiplicar. Em Isaías 54, 2, 13 vai dizer: amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Só quem recebe, diga amém. Então você precisa, na sua multiplicação, queridos, ter estratégias. Todo multiplicador tem de você estratégias. Essa passagem fala de estratégias, de você ampliar suas tendas, de você ampliar o lugar da tua tenda, suas cortinas, suas habitações sejam estendidas, sejam ampliadas. Eu preciso ter essa estratégia. Você percebe quando o seu coração já está se esfriando para o seu chamado. Sabe o que acontece? Quando você já não se atenta na casa que você vai morar. Quando você vai comprar uma casa, comprar um apartamento, ou vai alugar uma casa ou apartamento, quando você não se preocupa, aqui é o lugar da reunião dos meus 12, aqui vou ter minha célula, aqui eu vou ter, mas você não precisa, é só você e a sua esposa, para que é um lugar tão grande? É porque aqui eu faço a reunião das minhas gerações, aqui eu faço a reunião da minha célula, aqui eu faço a reunião com os meus líderes. Tem pessoas que já se esfriaram, precisam de privacidade, um lugar bem apertadinho, só fica nós aqui, já perdeu o seu chamado. Todas as vezes que vamos alugar uma casa, nosso coração é um lugar para poder receber as pessoas. Temos a nossa reunião de 12, nosso discipulado, porque dentro de nós arde esse coração, de nós podemos estar multiplicando. Diga para quem está do seu lado, estratégia, para você poder multiplicar. Em 2 Reis 4, nós vemos a multiplicação do azeite, da unção. Mas para que ela acontecesse, era preciso uma estratégia. O profeta disse: pega as bacias com os vizinhos, tem uma estratégia. Eles precisavam de uma solução. E quando eles vieram com a estratégia, veio a multiplicação. Eu quero dizer que você já tem estratégia. A visão será no modelo dos 12. Você precisa usar essas estratégias. Você, líder de célula, usa suas estratégias. Deus me deu uma estratégia. Chegamos numa cidade que não conhecíamos ninguém. Precisamos nos relacionar com as pessoas. Eu falei assim: Senhor, eu preciso de uma estratégia. E eu comecei a fazer eventos de colheita. Lá em Cuiabá é muito quente. E eu comecei a fazer um festival de sorvete. E começamos a convidar as pessoas. Cada pessoa que vinha nunca tinha ido na igreja, não conhecia a igreja. Agora, para a honra e glória do Senhor Jesus, a igreja já é conhecida, já é uma referência. Muitas pessoas já conhecem a igreja na cidade. Em 3 anos, já conhecem, já sabem onde são. Por quê? Deus nos deu estratégias para podermos divulgar o nome dEle. Estratégias, podemos ampliar. Todo mês nós fazemos estratégias. Logo depois do encontro, fazemos uma reunião, um evento desse. Aí depois Deus fez, para não ficar só sorvete, fez lá de massas, não sei o que e tal, e fomos trazendo as pessoas. Automaticamente o leque de relacionamento nosso, que era limitado, se multiplicou. O nosso leque de relacionamento, que era pequeno, começou a ser ampliado. Se você está com dificuldade no seu leque de relacionamento, Deus vai te dar estratégias para que você possa ampliar o seu leque de relacionamento, porque para ganhar vidas precisa de relacionamentos. Então Deus nos deu as estratégias, começamos a multiplicar, e começamos a crescer, e começamos a ver essa resposta de Deus, e as pessoas chegarem até nós, através de uma estratégia. Então a visão celular no modelo dos 12, nos oferece inúmeras estratégias. Realize, volte a realizar os eventos de colheitas, você como líder de célula, volte a realizar esse evento de colheita, volte a acompanhar as suas células, aproxime os seus discípulos, que estão menos desatados para perto de você. É muito fácil nós acusarmos os discípulos: não frutifica, não está dando certo. Mas nós como líderes precisamos ir até ele e trazer perto de nós, e voltar a amá-lo, voltar a ver as dificuldades dele, e poder desatar a vida dele. Você é um desatador de vidas, amém? Então, invista em você, e incentive os seus discípulos a investir na vida deles. Particularmente, eu virei uma chave na minha vida, e automaticamente eu comecei a ensinar meus discípulos. Para dizer que eles não podem, que eles não têm, que eles não conseguem, a sociedade já disse, a família já disse, muitas pessoas já dizem. Mas eu comecei a trabalhar, falei assim: vocês vão começar a andar em novos níveis, nós vamos andar em outros níveis. E começamos a traçar estratégias para promovê-los, para investir neles. Todo congresso que eu vou, eu levo discípulos comigo. Seja 1, 2, 3, 5, 10, 20, seja como for, nós investimos. Porque isso tem nos trazido um retorno. Não vou levar porque fica sem condições, é dinheiro que eles gastam no congresso, vamos tirar da igreja. Besteira. Eles voltam de lá uma águia, voando grandiosamente e com caráter de ovelha, igual nós aprendemos agora em Manaus. Com os olhos de águia,
mas com caráter de ovelha. Isso é fundamental no investimento dos nossos discípulos. Há um chamado nas nossas vidas, queridos. Deus te chamou, Ele te abençoa, e Ele vai multiplicar esse chamado na sua vida. Se você recebe, diga amém. Coloque-se de pé. Essa unção de multiplicação já foi liberada sobre a sua vida. Você precisa crer e restaurar esse chamado. E se pudéssemos resumir em uma palavra, como fazer um chamado virar na nossa vida, eu diria que chama-se amor. Se você não tiver amor pelo seu chamado, se você não tiver amor por aquilo que Deus fez para você, se você de vez em quando nas suas orações não se lembrar de onde Deus te tirou, se você nas suas orações não se lembrar daqueles olhares que olharam para você e disseram, obrigado porque você não desistiu de mim, se isso não comoveu o seu coração, se isso não há dentro de você para você se fazer melhor, é porque seu chamado está comprometido. Mas eu quero orar nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, para que esse chamado seja reavivado no seu coração. E eu tenho certeza que nós vamos multiplicar. E aquilo que foi profetizado desde ontem era uma verdade. Esse lugar vai se tornar pequeno para a nossa realidade. Na realidade é pequeno. Juntarmos todas as igrejas aqui, acho que não cabe. Juntarmos de fato. Se pudéssemos juntar todas para vir aqui, esse lugar já é pequeno. Mas é uma verdade. Na nossa geografia, não haverá lugar que vai nos comportar. Feche os seus olhos, erga as suas mãos por um instante. E eu gostaria que você falasse com Deus. Restaurasse esse chamado na sua vida. Você pudesse falar, Deus, eu quero restaurar esse chamado. Onde eu me perdi? Talvez você como aquela semeia, como você talvez como aquela palavra da semeadura. Talvez o maligno tenha semeado o seu chamado. Semeou. Arrancou você desse chamado. Por um pecado, por alguma coisa, por uma falha, por um sentimento.